Olá, meu nome é Vinícius Viale, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum, ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E se esse é seu primeiro vídeo, como eu falei, meu nome é Vinícius, eu sou médico brasileiro, atualmente eu moro e trabalho na Austrália como médico, passei na minha primeira prova de revalidação, que é o AMC, MCQ, e na prova de inglês, e tô no meu primeiro ano de rotation aqui na emergência. Falando em emergência, agora já faz quase 8 meses que eu tô trabalhando aqui na Austrália como médico, e acho que agora chegou a hora de eu mostrar, né, um vídeo que eu tô querendo gravar há muito tempo, e que inclusive eu já gravei, mas deu problema no meu celular, eu tô tendo que regravar ele, mas com muito amor e carinho. Sou uma pessoa que demora pra gravar, porque eu sou uma pessoa que chega em casa do trabalho muito lesado, mas eu tô aqui gravando novamente porque eu acho que é um vídeo muito interessante e que eu vou dividir em 3 partes pra vocês. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira parte das diferenças, né, entre emergência Brasil e Austrália. E para começar, eu vou começar a falar o beabá, o básico do que eu senti de diferença, né, como que funciona o sistema aqui de emergência da Austrália. Mas antes, a vinheta. Como eu falei, esse vídeo vai fazer parte de uma série de 3 vídeos e eu vou começar hoje pelo primeiro, mostrando um pouquinho da diferença. Agora que eu tô aqui trabalhando há quase 8 meses, acho que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar para vocês sobre o meu ponto de vista. Para começar, eu queria mostrar como que é mais ou menos a divisão dos departamentos de emergência aqui da Austrália. Eu no Brasil, eu trabalhei algumas vezes, né, não muito, com emergências em cidades muito pequenas. Então, na maioria das vezes, eu era o único médico daquele local, ou no máximo mais um. Então, como eu era o único médico, você não tinha muito uma divisão lá dentro. Você tinha a triagem, né? Bom, você já sabe como que é uma emergência no Brasil. Você tem a triagem, e ele tem os consultórios e às vezes uma sala de observação. Aqui na Austrália, por mais que o hospital ele é considerado pequeno, é muito bem estruturado. Nós temos, eu vou tentar fazer uma divisão aqui para ver se vocês entendem. Nós temos a parte da frente, que a gente chama de fast track, ou seja, são aqueles pacientes que chegam com uma dor de garganta, são pacientes que você vai evoluir e, teoricamente, né, a princípio não vai ter necessidade de admissão ou internamento hospitalar, que às vezes acontece, mas normalmente são pacientes que são categorizados mais leves. A parte de dentro do hospital, que é uma coisa muito legal, que é uma diferença aqui, pelo menos nos lugares que eu trabalhei no Brasil, é que tem como se fosse pequena enfermaria, que são aqueles pacientes que precisam ficar com o médico à vista e que estão esperando vir algum médico da especialidade revisar ele para ver se ele precisa ser levado para alguma das enfermarias, ou alguma estabilização, algum exame, pacientes são um pouquinho mais críticos. Então a gente tem a parte da frente, que é o fast track, que são esses pacientes mais de rápido acesso, né? Bateu o joelho, precisa fazer um raio-x, ver se quebrou, se tem alguma outra coisa, que não precisa necessariamente de internação. Vamos supor, se o paciente ele veio pelo fast track e a gente percebe tipo, que precisa ficar em observação mais tempo, ou que precisa de uma avaliação de especialista, a gente transfere ele para dentro, justamente porque lá ele vai ter mais médicos assessorando ele. Além desse fast track e dessa parte que a gente chama de acute area, que a gente tem basicamente 12 leitos ali dentro, a gente tem uma segunda parte do lado de dentro, que é como se fosse a área aguda 2, né, acute area 2, que a gente tem mais, se eu não me engano, uns 6, 7 leitos, e atrás é como se fosse uma pequena enfermaria da emergência mesmo, que são os pacientes que já estão estáveis e que só estão esperando, às vezes, uma observação, só estão esperando, às vezes, para período, por exemplo, o paciente teve um TCE, exame tudo normal, CT normal, e ele está só esperando para ir embora. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa divisão, por exemplo, vamos supor, igual eu falei, o paciente com TCE. Chegou um paciente com TCE, com traumatismo crânioencefálico, ele vai primeiro para essa área que a gente chama de acute areas, pode ser ou na 1 ou na 2, mas que tem médicos ali que estão sempre olhando eles, até fazer os exames de sangue e a tomografia de crânio. Percebeu que a tomografia de crânio está tudo bem, não teve nada, ou está ali 4, 5 horas evoluindo bem, ele vai ser transferido para a parte de trás, onde só tem a enfermagem, que é normalmente para fazer observação neurológica e depois ir embora. Normalmente nessa acute area é onde chegam as ambulâncias, né? Então a ambulância, quando o paciente chega estável, ele vai para uma desses leitos ali dentro, ou senão ele vai para a sala de ressuscitação, né? Que daí quando o paciente chega um pouquinho mais, né? O paciente chega instável e precisa de manejo rápido. Aí você vai falar assim, nossa Vinícius, mas quantos médicos tem para dar conta de tudo isso? Gente, muito médicos. Eu vou tentar mostrar para vocês como que funciona a quantidade de médicos, porque é muito diferente do Brasil.
Como eu já falei para vocês, a minha função aqui no hospital, eu sou residente de emergência, mas eu não faço parte do treinamento de emergência. E a residência aqui não tem nada a ver com a residência médica no Brasil. Normalmente, quem é o residente, né, médico que a gente considera no Brasil, ele aqui é a pessoa que faz parte do treinamento. Então esse conceito. De residentes, que é a minha função, nós somos mais ou menos por dia em 10 residentes. Além de nós residentes, nós temos 2 internos, que lembrando que internos são aqueles que já são médicos, mas estão no seu primeiro ano de pós-graduado. Os residentes, que sou eu, é normalmente do segundo ao quarto ano de pós-graduado. E aí nós temos normalmente nesse período de plantão 3 registers, que são as pessoas que estão no treinamento, que seriam mais ou menos os nossos residentes no Brasil. E além dos registers, nós temos de 2 a 3 consultants, que são os médicos que ficam responsáveis justamente por essas áreas que eu falei. Então, normalmente, tem um consultant que fica ali na parte de Acute Area, tem um consultant que fica no Fast Track na frente, e às vezes tem outro consultant que fica ali no Acute Area, ou às vezes cuidando um pouquinho da parte de trás, do EMU, para dar um suporte, ou se não, da emergência, né, dos pacientes que chegam de ambulância. Aí você também pode me perguntar, tá, mas chega todo mundo de uma vez no hospital? Não, não chega todo mundo de uma vez. Uma coisa legal aqui da Austrália é o horário, né, onde tudo começa. Normalmente no Brasil, uma outra diferença é que os plantões eles são fixos, normalmente é de 12 horas. Aqui na Austrália, a gente tem vários horários de entradas e saídas de médico. Então o hospital, ele tem uma dinâmica onde no período que mais tem gente, é o período que mais tem médico, o que faz sentido, né? Então, por exemplo, normalmente as horas de plantões aqui na Austrália, elas são de 10 horas na emergência. Então, a gente, teoricamente, em 15 dias, a gente tem que trabalhar 8 dias, contabilizando mais ou menos 40 horas por semana. Mas o período full-time aqui na Austrália, ele é considerado 38 horas. Então, se vocês perceberem, a cada semana a gente acaba fazendo 2 horas extras, o que faz com que lá na frente, todo mês, a gente acaba tendo um dia off adicional. Ou seja, ao invés de trabalhar 8 dias em 15 dias, a gente trabalha 7 em 15 dias para poder fazer esse balanço. E sobre os horários que a gente entra no hospital, normalmente a gente tem o primeiro grupo, que é mais ou menos 2 médicos, que entra às 7 horas da manhã, aí temos mais ou menos uns 5 médicos que entra 7h30 da manhã, temos o grupo das 10h30 da manhã, que normalmente acaba entrando mais uns 3 médicos, temos também quem entra 1h da tarde e quem entra 10 horas da noite. Nesses médicos acaba entrando sempre os registers, que estão no treinamento, e os residentes. Os consultants, eles já têm um período um pouquinho mais estável. Eles normalmente ficam no hospital das 7h30 da manhã até as 3 da tarde e das 3 da tarde até 11 horas da noite. E normalmente no período da noite eles ficam on-call. E quem comanda a emergência no período da noite são os registers, que são os residentes, né, que estão ali fazendo o seu treinamento para ser emergencista. Então normalmente quem começa às 7 horas da manhã vai embora às 5 da tarde, quem começa às 7h30 vai embora às 5h30, quem começa às 10h30 vai embora às 8h30 e quem começa 1h vai embora 11 horas da noite e quem começa 10 horas da noite vai embora 8 horas da manhã. Agora que deu para entender um pouquinho como que funciona a quantidade de médicos que vai para o hospital e como que funciona o departamento, você pode também se perguntar, tá, e como que a gente sabe se o paciente vai lá para o Fast Track ou ele vai ali para o Acute Area? Tudo faz parte da triagem, né? No Brasil a gente também tem as nossas triagens, mas aqui eles usam uma classificação que vai de 1 a 5, onde classificação 1 é atendimento imediato, o paciente ele é então levado lá para a área de emergência, né, que é a sala de emergência, e uma coisa que você que está no Brasil, que às vezes pode ficar um pouco desapontado, é que junior doctors, que sou eu no caso, que sou residente, a gente não vê paciente categorizado como 1. Porque normalmente são aqueles pacientes que precisam ser entubados, está muito mal, está muito estável, precisa ser manejo rápido. Você, no máximo, pode dar uma assessoria, que eu vou explicar depois, umas outras funções que nós residentes podemos assumir dentro do departamento de emergência, que não é só ficar vendo os pacientes que estão ali na lista chegando, né? A gente às vezes é escalado para algumas responsabilidades e uma delas acaba sendo quando tem esses pacientes categoria 1, você tem que ir lá ajudar a pegar a cama. Os pacientes que são categorizados como 2, a gente tem 10 minutos para ver esses pacientes. Eles são levados para os leitos ali de dentro do hospital, não no Fast Track, para ter um controle melhor, né? Para poder ser monitorados pelos consultants. Porque lá dentro também a gente tem o monitor, tem o telemetry, que daí consegue eles verem os traços cardíacos, né, monitorizado na tela de eletro principal que os seniors têm acesso. Então, normalmente os pacientes que a enfermagem lá na triagem
ela categoriza como 3, 4 e 5, são os pacientes que vão lá para o fast track. São pacientes que estão estáveis, que basicamente são pacientes que estão estáveis e que podem esperar de 2 a 3 horas ali no departamento de emergência para ser consultados. Então, se você é paciente aqui na Austrália e chega e tem uma classificação 3, 4 e 5, saiba que se você for classificação 5, você pode esperar até mais de 2 horas para ser atendido, que não tem problema nenhum. Agora, se você for categoria 1 ou 2, com certeza você vai ser atendido imediatamente. Eu me sinto muito mais confortável em ser médico aqui na Austrália, sendo Junior Doctor, do que eu era no Brasil. Porque pode parecer estranho, mas parece que aqui na Austrália ele encara o recém-formado como recém-formado. Para você que não é médico, talvez isso não faça sentido nenhum para você. Mas para você que é médico, com certeza você já pegou recém-formado, saiu achando que deveria saber tudo, sendo que você não sabia quase nada. E já foi jogado para a linha de frente de muitos hospitais e tendo que manejar coisas que você não tinha consolidado e não tinha nem como ter experiência pelo seu tempo de formação. Então aqui na Austrália eu percebo que eles levam muito a sério isso. Em qualquer profissão, você vai perceber que você tem os juniors e você tem os seniors. E na emergência não é diferente. Nós, residentes, somos considerados juniors, então a gente não tem aquela pressão do Brasil em ter que saber tudo. O que eles cobram de um residente é você ser detalhista no seu exame físico, saber pegar a história, passar a história e fazer o manejo inicial. Então, dentro dessas funções do residente, que eu acho maravilhoso aqui, que eles encaram você como alguém que acabou de se formar e precisa de supervisão, então eu me sinto muito mais confiante e é muito mais seguro para mim e para você que é paciente no departamento de emergência aqui na Austrália, sabendo que você não está sendo visto só por um médico recém-formado. Você está sendo visto pelo recém-formado e que vai discutir o caso com alguém que já está formado ali há mais de 10, 15 anos. Então, falando sobre as funções que a gente pode adquirir, se você segue a gente lá no Instagram, você já deve ter visto eu andando pelo hospital com algum celular na mão, né? Celular não, algum telefone, que é do próprio hospital. A gente chama de Red Phone. Lembra aqueles pacientes que eu falei que são categorizados como 2 e a gente precisa ver eles em 10 minutos? Então, às vezes, quando você não tem nenhuma dessas responsabilidades no hospital, você está atendendo o seu paciente normal, que é aquele paciente que está na tela, e você não fica atualizando a tela para saber se o paciente categorizado 2 chegou no hospital. Então, como que a enfermagem faz para avisar o médico e esse paciente ser visto nos 10 primeiros minutos? Todo dia, um residente é escalado para ficar com o Red Phone. Então, quando chega um paciente, por exemplo, chegou um paciente com shortness of breath, que é com falta de ar, ou um paciente com chest pain, então ele vai ligar e se eu for Red Doctor nesse dia, se eu estiver vendo algum outro paciente, eu preciso parar e ir lá, tanto que a gente não é recomendado nesses dias que pega o telefone e vê pacientes muito graves, né? Porque você tem que dar atenção para os pacientes CAT2. Então, quando eles te ligam, por exemplo, eles falam que o paciente está com chest pain, dor no peito. Eu, como Red Doctor, eu vou chegar no paciente, vou pegar o summary da história dele, vou fazer o manejo inicial, vou estabilizar o paciente, vou prescrever alguns remédios e vou pedir alguns exames. Então, normalmente, o paciente com chest pain, a gente, como Red Doctor, a gente solicita os exames bases, faz a cânula, né? Se você não sabe, é médico que faz cânula, enfermagem sabe fazer, mas não é esperado que eles façam. Eles às vezes ajudam, mas é responsabilidade médica, acesso periférico. A gente faz a cannulation, tira o sangue, manda para o X-ray, óbvio, faz o ECG, né, o eletrocardiograma. Se o paciente estiver com dor no peito e não tiver nenhuma contraindicação para aspirina, você dá 300 mg e pega aquele eletro e vai discutir com o seu senior, ou se não, nesse meio tempo, vai chegar o médico que vai dar continuidade ao tratamento dele, que você pode passar o caso, fazer o handover para ele e continuar vendo os seus outros pacientes. Então, basicamente, você não tem responsabilidade assim de dar continuidade àquele paciente CAT2. Você tem mais responsabilidade em manejo inicial. Outra função como residente, a gente às vezes é escalado para fazer parte do time de ressuscitação, que é os pacientes categorizados como categoria 1. Então, nesse dia, a sua única responsabilidade vai ser quando eles anunciarem que tem um paciente categoria 1, que daí esses pacientes não ligam para ninguém, eles anunciam no speaker, que é no alto-falante. Onde você estiver, você tem que ir lá para pegar a cânula, já mandar os bloods, e é isso que você faz. Terminou de pegar os bloods, você volta a atender os seus pacientes normais. E a terceira responsabilidade é a responsabilidade normal, que são você atender pacientes que estão ali na tela e discutir com o seu senior. Aí você pode perguntar, quantos pacientes vocês veem
por dia aí na Austrália. E essa é uma diferença muito grande no Brasil, porque no Brasil, normalmente, num plantão de 12 horas, eu costumava ver de 50 a 70 pacientes, o que hoje, para mim, é ridículo, porque não tem como você atender 70 pacientes de uma... Não tem, gente, não tem. Você que vai numa emergência e é 10, 15 minutos, infelizmente, a gente acaba fazendo o quê? Uma triagem daquilo que dá para esperar um pouquinho mais e daquilo que precisa ser manejado agora. Então, é uma coisa que me agoniava demais no Brasil, e aqui a média de pacientes que a gente vê é de 8 a 10 pacientes por dia que eles esperam de você. Se você vê menos, não tem problema, se você vê mais também não, e daí você vai pensar, nossa, mas só 8 a 10? Então você deve ficar fazendo nada o dia inteiro, né? Não, gente, para vocês terem noção, às vezes tem tanta coisa que a gente faz. Eu sei que tem muitos brasileiros que não gostam muito do sistema público de saúde aqui da Austrália, porque acham que no Brasil, eu sei que, por exemplo, eu consigo entender, eu sei que às vezes no Brasil o paciente ele sai com muito mais remédio, com muito mais, às vezes, exames, com muito mais coisas, o que na visão médica não é tão saudável, porque na verdade a medicina ela tem que ser baseada em evidência. Aqui na Austrália a gente faz a medicina baseada em evidência e não necessariamente só porque o paciente quer, entendeu? E eu percebo muito que os pacientes australianos, eles já têm um entendimento de como, óbvio, né, eles são daqui, de como que funciona a emergência aqui, o que para mim é muito mais saudável e muito mais confiável. Porque às vezes, por exemplo, é muito diferente de você sair de uma emergência da Austrália com paracetamol e ibuprofeno, que são os remédios mais usados, lembrando que dipirona não tem na Austrália, é ilegal, a gente não usa em hipótese alguma. Normalmente a gente acaba usando mais paracetamol e ibuprofeno, e quando algum brasileiro vai no hospital e não sai com xarope, não sai com antibiótico, não sai com nada mais, não sai com um exame, e só sai com paracetamol e ibuprofeno, eu sei que gera um pouco de frustração. Mas eu tô aqui para falar para vocês, claro que tem realidades e realidades, mas assim, na maioria das vezes, quando sai só com paracetamol e ibuprofeno, é porque aquilo é o que realmente você precisava naquele momento. Claro que nem tudo é perfeito, deve ter coisas que não precisava só daquilo, precisava de mais coisas, mas aqui na Austrália eu percebo que eu tenho muito mais confiança na minha conduta do que no Brasil. Às vezes no Brasil você acabava prescrevendo uma coisa a mais, pedindo um exame a mais, fazendo um negócio a mais, porque você não tinha o tempo de conversar com o seu paciente. Aqui você pode ficar 40 minutos conversando com o seu paciente e esse paciente não vai ser visto só por você. Eu no Brasil, como recém-formado, eu via muito paciente sozinho. Aqui eu vejo o meu paciente, mas você que vai na emergência, você pode ter certeza que pelo menos mais 2 médicos vai saber que você está lá e eu vou estar discutindo com ele também. Por exemplo, se você chegou com uma perna que a gente precisa fazer um raio-x, eu vou conversar com você, eu vou ver o seu raio-x, eu vou analisar você, eu vou discutir o teu caso com o meu consultant e o radiologista ainda, ele vai dar um laudo, eu vou lá discutir com ele o laudo do seu raio-x. Coisa que às vezes no Brasil era o médico recém-formado que tinha que fazer tudo na porta. O que você que é médico recém-formado e está na emergência no Brasil sabe que isso gera uma baita de uma agonia. Então aqui na Austrália, eu percebo que eu sinto muito mais confiança e eu tenho certeza que para o paciente é muito mais saudável e muito mais seguro esse ambiente, porque você consegue se expressar, você consegue ter os exames que precisam realmente ser feitos na medicina baseada em evidência. Pode parecer besteira, mas aqui na Austrália, o que eles se preocupam muito é mais em saber o que você não tem do que em saber o que você tem. Pode parecer meio controverso isso, mas normalmente, quando a gente brasileiro vai no departamento de emergência, a gente fica muito ansioso para saber o diagnóstico. E aqui na Austrália, até mesmo os pacientes australianos, eles não têm muita essa ansiedade em saber o diagnóstico. Eles querem saber se eles têm alguma coisa que pode matar eles naquele momento, ou que dá para procurar um posto de saúde para fazer um acompanhamento. Então, muitas vezes no início, quando eu comecei aqui na Austrália, eu ficava pensando assim, gente, mas é óbvio que esse paciente tem tipo tal coisa. E o meu consultant falava assim, Vini, eles chamam de Vini aqui, né? Dr. Vini, eu sei que most likely ele tem isso, mas como você está na emergência, você tem que pensar nas situações emergenciais. Que faz todo sentido, né, gente? Mas para você que trabalha com médico no Brasil, sabe que muitas das vezes a gente não tem acesso a ficar pedindo vários exames, não sei o quê. Então isso acaba se tornando um pouquinho até perigoso para a sua prática médica, né? E até mesmo para o paciente. Então, assim, ó, por mais que eu entenda que muitos brasileiros que vêm para a Austrália, eles não são muito
felizes com o sistema de saúde daqui, eu do lado de cá, eu posso te falar que por mais que você não saia com um diagnóstico da emergência e que ele saia só com paracetamol e ibuprofeno para você fazer segmento no posto de saúde, você pode ter certeza que a medicina que eles estão usando é medicina baseada em evidência e que se for preciso fazer os seus exames de sangue, fazer a tomografia, eles vão fazer. Até mais do que às vezes eu acho que seja necessário. Hoje eu entendo esse pensamento deles, entendo que mesmo tendo na minha cabeça que a pessoa, nossa, é óbvio que ela tem isso, a gente sim precisa descartar todas as outras coisas, então a gente acaba tendo essa possibilidade aqui na Austrália, os hospitais têm recursos, aqui no meu hospital tem MRI, tem tomografia, tem X-ray, então a gente consegue fazer isso, tem laboratório 24 horas, então quando você vem para emergência, eu acho que para o paciente e para mim como médico é muito mais seguro. Pegando um gancho com aquilo que eu falei que aqui na Austrália, você que é recém-formado é entendido, né, que você é recém-formado, então eles te tratam como junior doctor, eles não esperam que você saiba coisas de consultants. Eu nunca fiz residência médica no Brasil, mas eu já fui interno e já lidei com residentes e tenho amigos que fazem residência e a gente escuta falar muito das humilhações, né? Aqui eles te tratam como médico. Eu sei que no Brasil o residente ele ganha uma bolsa. Aqui nós, principalmente eu ou o residente tipo que está no treinamento ou eu que sou RMO, a gente ganha um salário. Então aqui na Austrália, mesmo que e eu acho que isso faz toda a diferença também no teu dia a dia no hospital, porque muitas pessoas, até mesmo os pacientes, têm mania de falar assim, você é médico ou residente? Tem essa divisão, né? Sendo que todo residente, ele é médico. O ambiente, às vezes, no Brasil, ele se torna um pouquinho tóxico, claro que não em todos os lugares, acredito que esteja melhorando, mas aqui na Austrália eu percebo que, assim, esse negócio de humilhação, esse negócio de... Enfim, não tem. Não tem. Na verdade, eles têm tolerância zero à humilhação, tolerância zero a ficar trabalhando overtime, sabe? Trabalhar. Igual eu falei pra vocês, a gente trabalha 40 horas semanais. Toda segundo extra que você fica no hospital, você ganha mais para aquilo, mesmo que você estiver na sua residência. Então, muito diferente no Brasil, que às vezes o residente ele tá tipo exausto, cansado, e ele só quer sair do hospital e ele sabe que o salário no final do mês vai ser exatamente aquilo. Então, assim, é frustrante. E isso é uma das grandes diferenças que eu vejo aqui, que o médico ele é tratado como médico e como colega de trabalho, mesmo que ele seja junior doctor, ele tem o seu respeito aqui. Então, para finalizar, uma outra coisa legal e que me gera às vezes um pouquinho de agonia é quando a gente tem que fazer o tal do handover. O que é isso? Como eu falei para vocês, lembra que entra e sai médico toda hora do hospital? Então, normalmente, a gente tem 2 períodos de handover, que é quando a gente passa o caso, né? Tem um paciente ali que ele vai continuar em observação e meu shift já acabou. Então, você tem normalmente 7h30 da manhã e 11 horas da noite, que daí os médicos que estão entrando, né, os consultants, eles vão passando e é a hora que eu fico muito aflito, porque é a hora que eu tenho que falar algum inglês rápido e às vezes vem perguntas inesperadas e eu tenho minhas colinhas e você tem que fazer um summary. Então é uma hora que eu treino às vezes no banheiro, fica uma dica aí pra você treinar no banheiro, pra você não passar tanto perrengue, né? Vai passar, tá? Já deixa aqui claro, mas não passar tanto. São normalmente esses 2 períodos e se você sair no meio desse termo ali, né? Se não for nem 7h30 e nem 11 horas da noite, você pode passar para alguns dos seus colegas. Nunca pode passar para ninguém que esteja abaixo de você, no nosso caso só o interno, a gente não pode passar para os internos, você pode passar para outros residentes, ou register ou consultants, e por exemplo, os registers, eles nunca podem passar para você um caso, um paciente. Eles sempre têm que passar ou para os registers ou os consultants. Então a gente sempre passa para o nosso igual ou, como se fosse no Brasil, o R igual ou o R+, nunca pro R-. Então é isso, gente. Esse vídeo é o primeiro vídeo de 3 que eu vou fazer uma série aqui da diferença de Brasil e Austrália. Se você que trabalha na Austrália como médico tem uma experiência diferente desses assuntos, coloca aqui embaixo pra gente aprender um pouquinho. E se você conhece alguém que é médico ou estudante de medicina ou que tenha sonho de vir para a Austrália, convida para participar aqui do canal. Prometo a vocês que eu vou começar a postar mais. Lá no meu Instagram eu criei agora um Close Friends, que eu vou estar discutindo casos um pouquinho mais próximo, né, dos estudantes de medicina ou médicos, para poder ter um pouquinho mais de liberdade. Todo em inglês, até mesmo para eu praticar o meu inglês. Então corre lá no Instagram, leia como participar desse Close Friends, que vai ser muito legal. Então se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilha com seu colega, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a parte 2, que não sei se vai ser semana que vem ou na outra.
mas vai ter. Até mais, pessoal. Tchau!